Boa tarde. Vou apresentar um projeto de desenvolvimento de nanomembrana para liberação controlada de nanopartículas de estados naturais e avaliação de sua atividade cicatrizante. Esse projeto será realizado sob orientação da professora Raquel Castilho, da Farmacognosia, e o professor André Augusto, da Farmacotécnica. Esse projeto, na verdade, ele está dentro de um projeto maior, que é o projeto Cura Órtese, que envolve rede interna e externa ao FMG. Esse projeto tem o nome de Cura Órtese e Órtese Inteligente para Cicatrização de Feridas, nanomembrana dopada com biofármaco multifuncional da biodiversidade brasileira, e na rede interna conta então com o Laboratório de Farmacognosia e o Laboratório de Farmacotécnica, e na rede externa o Laboratório de Terapia Ocupacional e o Laboratório de Engenharia LabBio, além do Hospital da Baleia e o Hospital João 23, que vão testar esse produto nos pacientes. Então, como parte importante desse projeto maior, nós, em conjunto, vamos fazer o desenvolvimento dessa nanomembrana e testar a atividade cicatrizante. Esse tema de cicatrização muito nos atrai, pois é um tema amplo que impacta a vida de muitos pacientes. Essas lesões podem ser de diversas origens, desde agressões físicas na pele, como casos de queimaduras por acidentes ou incisões cirúrgicas ou podem se originar como uma comorbidade, como no caso de radiodermatite, que acomete quase a totalidade dos pacientes submetidos à radioterapia. E no universo de 18 milhões de diagnósticos de câncer no mundo e 9 milhões de óbitos, o impacto na adesão do paciente ao tratamento torna essa comorbidade uma comorbidade importante na redução dessa mortalidade. De forma semelhante, o pé diabético, originado da diabetes, que acomete mais de 4 mil americanos por dia, é isso mesmo, é diariamente, a amputação decorrente de uma úlcera maltratada é cometida em 300 americanos por dia, ou seja, um quarto dos americanos desenvolvem o pé diabético e desses mais 300 por dia vão ter amputações de membro. Isso tudo representa um custo de 15 bilhões de dólares aproximadamente anuais. E a lesão por pressão não fica atrás, o custo de tratamento de lesões por pressão são da ordem de 11 bilhões de dólares por ano, e muito triste um acometimento totalmente evitável com o correto manejo do paciente no leito, sendo um custo mais de duas vezes mais caro que o próprio tratamento. Mas o que torna então tão difícil o tratamento das lesões de pele? Muitos produtos que estão disponíveis hoje são falhos quanto à sua eficácia por não compreenderem nas suas ações terapêuticas a complexidade e o aspecto multifatorial do processo de cicatrização, que, independente da etiologia, se constitui de um processo biológico complexo, com interações simultâneas de eventos celulares, bioquímicos e imunológicos, além de requerer um ambiente livre de micro-organismos para o pleno estabelecimento. De uma maneira geral, o início de uma lesão se dá pelo comprometimento da função barreira da pele, rompimento de membranas celulares e extravasamento de líquidos. Esses são estímulos iniciais para o recrutamento de células de defesa, em especial neutrófilos e macrófagos, liberação de citocinas e espécies ativas de oxigênio pelas diferentes células envolvidas. As citocinas desempenham diferentes papéis em diferentes células, como sinalização para proliferação e migração celular em queratinócitos, síntese e deposição de macromoléculas da matriz extracelular e tecido de granulação pelos fibroblastos, e em células epiteliais a ação de vasoconstrição, no primeiro momento, para redução do sangramento, e no segundo momento, vasodilatação para facilitar a diapedese e recrutamento de mais células de defesa para o local da lesão, para combate aos micro-organismos. Esse combate aos micro-organismos se dá principalmente mediante liberação de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio desempenham um papel importante na destruição dos micro-organismos e redução das chances de infecção e manutenção daquele ambiente correto para a cicatrização. No entanto, em alguns distúrbios de pele, o equilíbrio entre a ação destrutiva dos radicais livres e a formação de novos tecidos não existe. As espécies destrutivas atacam os micro-organismos, mas também danificam o novo tecido, comprometendo a deposição da matriz extracelular. Assim, caso esse equilíbrio entre a ação destrutiva dos radicais livres e formação neotecidual não seja atingido, podem ocorrer dois grandes problemas na cicatrização. Primeiro, a instalação de uma fase inflamatória que dura mais tempo que o necessário, e segundo, a inadequada contratura cicatricial.
É por isso que o uso de anti-inflamatórios e órteses são importantes no manejo das lesões de pele. Órteses podem ser definidas como aparelhos de uso provisório que permitem alinhar, corrigir ou regular uma parte do corpo. Auxiliam nas funções de um membro, órgão ou tecido para evitar deformidades e compensar insuficiências funcionais, como a que ocorre com a permanência da fase inflamatória na cicatrização. Por isso é que, aliado à sustentação física da órtese, deve haver também o controle da inflamação a partir dos agentes anti-inflamatórios. Esses agentes anti-inflamatórios podem ser obtidos de fontes naturais. Por exemplo, o extrato de barbatimão é conhecido por seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos e anti-ulcerogênicos. Os fitocompostos de maior bioatividade são os taninos encontrados na casca do caule do barbatimão. Estudos sugerem que seu efeito cicatrizante se deve principalmente aos altos níveis de galato de epigalocatequina e ácido gálico. A eficácia e segurança de tratamentos que exploram os efeitos benéficos do extrato de barbatimão já foram comprovados por diversos trabalhos científicos acerca do tema. E, se administrado de forma adequada em associação com as órteses, poderia conferir maior potencial terapêutico ao tratamento das feridas. A forma correta de administração torna ainda mais relevante se olharmos para os números de valor de mercado dos medicamentos alternativos. Com o valor de mercado para 2026 estimado em mais de 210 bilhões de dólares, é compreensível que os compostos de fontes naturais, se bem administrados, podem ser eficazes e estar relacionados com menos efeitos colaterais, justificando sua popularidade. Para garantir uma administração segura e eficaz de extratos naturais, podemos explorar técnicas de nanoencapsulamento de ativos. A maior segurança se dá pela capacidade de direcionar a entrega de ativos, possibilitando uma redução de dose administrada e de posologia de administração, que está relacionada a uma maior adesão do paciente. A maior eficácia é assegurada pela possibilidade de modular interações dos ativos com o tecido-alvo, elevando, portanto, a biodisponibilidade dos ativos e, em se tratando de administração tópica, a possibilidade de elevar a penetração cutânea de macromoléculas também garante uma maior eficácia do tratamento. Além disso, a nanotecnologia nos permite ter maior entendimento de controle da liberação dos ativos, por nos permitir entender as partições dispositivo-partícula e partícula-tecido, além da liberação sustentada desse ativo que corrobora com a segurança do tratamento e maior adesão. Vale ressaltar também o uso das técnicas de nanoencapsulamento para elevar a estabilidade do produto final, pela proteção das moléculas fisicoquimicamente instáveis, como é o caso dos taninos no barbatimão, auxilia no aumento da validade do produto e confere possibilidade de desenvolvimento de diferentes e inovadoras fórmulas farmacêuticas, como impregnar membranas sólidas com ativos estáveis, que é o grande objetivo desse trabalho. O objetivo desse trabalho é, portanto, desenvolver e caracterizar nanomembranas impregnadas com nanopartículas de extratos naturais e avaliar sua atividade cicatrizante, com o intuito posterior de adicionar tais membranas aos dispositivos de órtese, que passará a ser dotado de capacidade curativa adicional. Como a instabilidade dos compostos fenólicos, aliada ao seu elevado peso molecular, impede interações ideais dessas macromoléculas ativas tanto no ambiente dinâmico das feridas como nas plataformas de curativos sólidos, no primeiro momento vislumbramos explorar técnicas de nanoencapsulamento polimérico. As nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármacos que apresentam um diâmetro inferior a 1 micra e compreendem as nanocápsulas e as nanosferas, as quais diferem entre si segundo a composição e organização estrutural. Nesse trabalho, exploraremos técnicas de obtenção de nanosferas, que são formadas por matriz polimérica, onde os fitocompostos do extrato padronizado de barbatimão pode ficar retido ou adsorvido. Esse trabalho tem, portanto, os objetivos específicos de obter esse extrato padronizado do barbatimão, quantificar seus marcadores por métodos cromatográficos, preparar a nanomembrana utilizando combinação de biopolímeros e caracterizá-la quanto seus aspectos mecânicos e bioativos, preparar as nanopartículas poliméricas contendo extrato de barbatimão, caracterizar nanopartículas desenvolvidas quanto ao tamanho de partícula, potencial zero de estabilidade preliminar e pH, incorporar as partículas na membrana obtendo a nanomembrana e avaliar as possíveis alterações nas características mecânicas bioadesiva, de difusibilidade e permeabilidade das partículas, estudar a liberação da nanopartícula in vitro utilizando modelo de pele humana e estudar a taxa de cicatrização comparativamente da membrana da partícula e do extrato sem estar na nanomembrana,
do barbatimão e modelo ex vivo de pele humana. Para atingir esse último objetivo, um modelo alternativo para investigar processos de cicatrização a partir da cultura de implantes de pele organotípica humana, denominado modelo Rosec, será implementado na UFMG, no Laboratório de Gnosia e no Hospital da Baleia, e variado pela primeira vez para investigações de nanomembranas de liberação tópica. A coleta do material vegetal se deu com o professor João Renato, do Departamento de Botânica do ICB, e já está depositado no herbário do Departamento de Botânica, com o seu deferido código. Então, já está à disposição do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio. Dado esse material vegetal, nós colocamos na estufa, em seguida de moinhos de faca, e por 2 vezes colocamos esse material com etanol submetido a ultrassom por 10 minutos, seguido de centrífuga a 2.000 RPM por 2 minutos, em rota evaporadora, obtendo assim o extrato de barbatimão, que posteriormente vai ser avaliado por HPLC. Para a obtenção da fração padronizada, utilizaremos técnicas de partição entre solventes immiscíveis, aonde esse extrato seco será suspenso em 54 ml de água e colocado por 30 minutos sob agitação magnética com acetato de etilo, isopropanol e N-butanol. Depois das separações das fases para a remoção da fase orgânica, faremos a extração da fase aquosa com orgânica em sistema de solvente por 2 vezes e submeteremos ao retroevaporador para obtenção da fração orgânica e aquosa. E depois, obviamente, para padronização, submeteremos ao HPLC. Para análise das frações por CCD, dos perfis químicos dos extratos, tanto na fração orgânica quanto aquosa do barbatimão, serão obtidos por cromatografia de camada delgada, utilizando sílica gel como fase estacionária, a fase móvel, o eluente, o tolueno, acetona e ácido acético, e os reagentes para revelação, vanilina sulfúrica, cloreto férrico e anisaldeído sulfúrico, e serão utilizados como substância de referência o ácido gálico, o galato de epigalocatequina e a prontocianidina B2. A fração padronizada será analisada por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrômetro do UV visível em condições otimizadas, e esse método já foi desenvolvido e será validado novamente nesse projeto. Então, para o preparo da nanopartícula polimérica, nós sugerimos a gelificação ionotrópica, concedendo condições adequadas para a interação eletrostática dos resíduos de amino do polímero carregado positivamente, que no caso é a quitosana, com as cargas negativas do polyanion, que é o TPP, como já foi feito no laboratório da professora Raquel e do professor André. E adicionalmente nós vamos agora no nosso projeto submeter essas nanopartículas ao homogeneizador de alta pressão para tentar elevar a estabilidade das partículas e tornar o processo escalonável, robusto e reprodutível. Nós vamos caracterizar essa nanopartícula de acordo com o seu pH, vamos submeter a uma centrifugação, fazer estabilidade preliminar e microscopia eletrônica de transmissão para aferir a morfologia, e por técnicas de DLS, nós vamos aferir o tamanho da partícula, índice de polidispersão, potencial zeta e a concentração de partículas por ml usando o NTA, Nanotracking Analysis. Então, para a obtenção da membrana, nós iremos impregnar a membrana com as nanopartículas poliméricas e para essa impregnação nós contaremos então com o laboratório de bioengenharia, que vai nos ensinar técnicas de impressão 3D para que ocorra uma impregnação dessas partículas na membrana de uma forma também sustentável, estável e escalonável. E nós vamos posteriormente caracterizar essa nanomembrana por teste de entumecimento para avaliar a capacidade de absorver líquidos, força bioadesiva, bioadesividade em pele humana, análise termogravimétrica para entendermos o comportamento e estabilidade térmica da membrana, difração de raio-x para verificar estruturas cristalinas, espectrometria da região do UV para verificar as alterações moleculares, calorimetria exploratória diferencial para analisarmos mudanças físicas e químicas,
Obviamente o pH vai ser controlado durante todo o processo, o pH adequado para a pele, para aplicação tópica. Vamos também fazer estabilidade preliminar na membrana e aferir a morfologia e espessura utilizando técnicas da microscopia eletrônica de transmissão. Para os estudos in vitro, a primeira metodologia que pretendemos avaliar é a citotoxicidade, então alterações na viabilidade celular com fibroblastos e queratinócitos, que são as células da pele, pelo método calorimétrico do MTT, utilizando diluições seriadas das nanopartículas desenvolvidas. Os controles, obviamente, serão realizados na ausência da nanomembrana para verificar a ocorrência de interferência desses nos testes colorimétricos na presença dos reagentes. As investigações em células seguirão para avaliação da atividade anti-inflamatória das preparações em macrófagos extraídos do sangue humano. Nesse experimento, coletamos sangue de 3 diferentes voluntários saudáveis e, após colocar as alíquotas em contato com salina e reagente Stopac, que chama, nós vamos submeter o sangue à centrifugação e a partir daí se tem a separação das frações do sangue, de forma que é possível coletar os monócitos, que formam uma nuvem de monócitos, então é possível coletar essa nuvem que se forma na interface intermediária das partes do sangue. Depois, após sucessivas lavagens e ressuspensão das células usando o meio RPMI, as células serão plaqueadas, estimuladas com a LPS e submetidas aos tratamentos que nós estamos propondo. LPS é a abreviação de lipopolissacarídeo, uma macromolécula bacteriana com capacidade de simular o ambiente inflamatório e estimular a liberação de citocinas por células de defesa. É também o LPS que estimula a diferenciação de monócito em macrófagos. Então, essas citocinas estimuladas pela presença do LPS é que serão por nós quantificadas por ELISA e a partir daí a gente vai conseguir avaliar a atividade anti-inflamatória das partículas. Na sequência, sugerimos o experimento de penetração em células de Franz para entendermos como se dará o perfil de liberação das partículas pela membrana. A célula de Franz é composta pelo recipiente doador acima e receptor abaixo, e na interface é posicionada a membrana, pele de orelha de porco, ou no nosso caso, pele humana, e a câmara receptora é preenchida com líquido receptor. E nessa câmara há também um acesso para coleta de amostras da solução receptora para análise em tempos pré-determinados por HPLC dos compostos presentes no extrato padronizado de barbatimão. Então, a formulação à nanomembrana é então adicionada onde está indicado, no recipiente doador, a pele humana fica na interface e o líquido receptor preenche a câmara receptora. Nesse estudo, poderemos avaliar tanto o perfil de liberação das partículas da pele para o líquido receptor, quanto da membrana para a pele. Por isso, também sugerimos o estudo de penetração qualitativo, para entender como se dará a interação das nanopartículas nos diferentes estratos da pele. A ideia é marcar as nanopartículas com agente fluorescente compatível e nós sugerimos a fluoresceína. Eu trouxe essa foto, que foi do meu mestrado, para ilustrar. Foram realizadas 2 nanoemulsões nesse projeto com sistemas emulsionantes distintos para encapsular o óleo Dersane. Todas as preparações foram marcadas com agente fluorescente, que chama BODIP, e na imagem a gente pode verificar que o óleo Dersane se distribuiu o marcador do BODIP apenas na epiderme superior e de forma heterogênea, diferentemente da formulação nano 1 e nano 2, que depositaram agente fluorescente nos estados mais profundos. Entretanto, é possível observar nessa imagem que nano 1 possui uma fluorescência ainda mais intensa que nano 2, indicando que nano 1 pode estar relacionado com a maior capacidade de carrear e distribuir o marcador BODIP por todas as camadas da pele. Só queria mostrar como, as possibilidades de conclusões que se pode tirar usando essa metodologia. E para finalizar os estudos, nós vamos propor os estudos ex vivo, que aí a gente consegue identificar a diferente taxa de cicatrização com as formulações. Então, para fazer essa cultura organotípica de pele humana, nós vamos pegar pele fresca após a abdominoplastia, descartar o tecido adiposo subcutâneo, preservando apenas o tecido dérmico. Vamos fragmentar esse tecido em fragmentos circulares de 1 centímetro, utilizando um punch, que é um bisturi circular usado na dermatologia, um punch de 1 centímetro,
para fazer as fragmentações, e um punch de 4 milímetros para retirar apenas o epitélio superior, simulando uma úlcera. Posicionamos gentilmente esses fragmentos em grades metálicas sobre um filtro de papel que permite troca gasosa, de forma que a derme fica submersa no meio de cultura e o epitélio fica acima do nível do meio de cultura, permitindo as trocas gasosas. Os fragmentos serão então incubados a 37 graus Celsius e 5% de pressão de CO2 e os tratamentos serão realizados diariamente durante 7 a 14 dias. Cultivaremos os fragmentos em triplicata. No dia 0, reservaremos fragmentos correspondentes do dia 0, né? Colocando os demais fragmentos em cultura, devidamente separados e identificados quanto ao número de dias que receberão o tratamento. No segundo dia, reservamos fragmentos que receberam 2, no sétimo dia, né? A gente reserva os que receberam 7 dias de tratamento e deixa os de 14 dias em cultura e assim por diante até concluir os 14 dias. Para preparar as lâminas, então, nós fazemos cortes transversais no meio da úlcera, de formas que podemos identificar facilmente o processo de epitelização ou o progresso de que chamamos de língua de queratinócitos. Para calcular a taxa de cicatrização, medimos a distância entre as bordas da úlcera e relacionamos com a distância entre as bordas da projeção de queratinócitos. Essa é uma imagem de um fragmento de pele sem nenhuma formulação adicionada. Esse é o comportamento da pele no grupo basal no dia 7. Além da coloração de HE, que permite verificar a morfologia e calcular a taxa de cicatrização, o modelo Rosec ainda permite várias outras análises, como imunohistoquímicas e quantificações de colágeno. Uma delas, e que a gente propõe, é a técnica de Picrocírios, que, diferentemente da técnica de outras colorações de colágeno, como o tricrômio de Masson, identifica não apenas o colágeno total, mas distintamente colágeno tipo 3 e tipo 1, corando de cores diferentes os dois tipos distintos de colágeno. Então, a partir dessa análise, podemos estudar o grau de maturação da derme e ter ainda maiores subsídios para discorrer sobre diferentes velocidades de cicatrização encontrado para as diferentes formulações. Como cronograma, a gente dividiu sendo trabalhar nas frações do primeiro semestre, desenvolver a membrana no próximo semestre e juntamente com a desenvolvimento e caracterização da nanopartícula a partir do terceiro semestre, obter e caracterizar a nanomembrana dopada com as nanopartículas a partir do quarto semestre, avaliar a atividade in vitro da membrana dopada no sexto semestre, avaliar a atividade ex vivo da fração, da partícula e da membrana no penúltimo semestre e no último semestre, dissertação e defesa da tese, que são minhas referências e eu agradeço a atenção.